Fala galera do Revisão, tudo bem? Venho aqui trazer para vocês mais uma dica de direito tributário, uma dica rápida, simples, mas que ninguém sabe explicar o porquê. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe explicar porquê, que é a súmula vinculante número 32. A súmula vinculante número 32 diz que o ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Beleza. Isso é fácil. Todo mundo decorou essa súmula, porque súmula vinculante a gente tem que levar para a prova. Eu quero que vocês agora consigam entender o porquê e acertem as demais questões que tenham a ver com esse assunto, porque entendendo o fundamento dessa súmula, você consegue acertar muitas outras coisas sobre a incidência ou não do ICMS. Beleza? Se liga no seguinte. Primeiro, o que é um salvado de sinistro? Muita gente não sabe nem o que é isso. Decora a súmula, mas não sabe. Salvado de sinistro, a grosso modo, a gente está falando em seguradora, é o carro batido, é o que sobrou lá do carro. Você contrata um seguro, seu carro eventualmente tem uma perda total, vamos dizer assim, e você recebe o prêmio e a seguradora ela fica com o salvado de sinistro, que é na verdade o resto, o que sobrou daquele carro. O que a seguradora vai fazer com aquilo? Primeiro, a seguradora não pode ficar para si. Primeiro, porque não tem utilidade alguma ficar com um ferro velho. Segundo, porque a lei que rege as seguradoras não permite que ela acumule aquilo no seu patrimônio. Ela precisa realmente vender aquilo ali. E aí ela, na hora de vender, existem seguradoras gigantes no Brasil, o que é que acontece? Ela acaba vendendo aquilo com habitualidade e volume, que é aquilo que fundamenta a incidência de um ICMS. Tem habitualidade porque sempre tem um salvado de sinistro na seguradora, especialmente naquelas muito grandes, e tem volume porque há uma grande quantidade de salvados de sinistro, principalmente nas seguradoras muito grandes. Então, a rigor, existem aí os requisitos primordiais para se incidir o ICMS. A gente verifica um claro fato gerador do ICMS, que é a operação de venda de mercadoria com habitualidade, com volume, com intuito comercial. Parece haver intuito comercial porque a seguradora não quer ficar com o bem, porque senão vai ter prejuízo, e ela vende aquele bem para ferro velho, sei lá, para quem queira comprar, e aquilo gera lucro. Então, é claramente, à primeira vista, uma operação mercantil tributável pelo ICMS. Acontece que isso gerou muita discussão e se chegou à seguinte conclusão, e esse é o fundamento da súmula vinculante número 32. Sobre o serviço das seguradoras, incide o Imposto sobre Operações Financeiras, incide o IOF. E aí o STF chegou à seguinte conclusão. O momento em que a seguradora vende o salvado de sinistro não significa que ela está praticando uma atividade comercial. Na verdade, a seguradora está terminando a sua cadeia do seguro. Se ela não vender o salvado de sinistro, é como se aquela operação securitária não se estivesse encerrado. A venda do salvado de sinistro para o Supremo Tribunal Federal se insere dentro da própria operação do seguro. Isso porque, diz o STF também, por meio dos seus ministros, nos julgamentos que deram ensejo a essa súmula, se fosse necessário, fosse cobrável, fosse tributável por meio do ICMS, essa venda, isso tornaria inviável a atividade das seguradoras, porque além de elas terem que pagar o IOF, Tributo Federal, Imposto Federal, sobre a operação securitária como um todo, teriam ainda que pagar o ICMS sobre cada operação de venda dos salvados de sinistro. Por isso que o STF, eu entendo que uma razão jurídica, que é ter incluído a venda do salvado dentro da própria operação securitária, o que já é um pouco estranho, mas foi essa a decisão do STF, e por outro lado, por um ponto de vista político, que é manter as seguradoras tendo um nível de atuação alto no Brasil e com valores mais módicos, não são, mas enfim, seria mais caro ainda se houvesse a tributação pelo ICMS. Acho que o STF, então, por um viés jurídico e político, ambos discutíveis, mas a gente não vai discutir agora porque a gente vai levar para a prova, é súmula vinculante, é o que vocês precisam entender. Quais são as críticas que a gente pode fazer ao entendimento do STF? Primeiro que esse viés político não deveria estar nas decisões jurídicas do STF, nas decisões judiciais. Segundo, que, no final das contas,
se você observar a operação de seguro, ela termina no pagamento do prêmio e no momento em que a seguradora fica com salvado. A alienação posterior, ela se insere em todos os requisitos previstos na Lei Candir e ela, a mim, me parece muito com todos os requisitos previstos também na Constituição para a incidência do ICMS. No entanto, fiquemos com a súmula, acertemos as questões, mas fiquem atentos para poder discutir isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional e também em uma eventual prova oral ou prova dissertativa. Talvez isso seja interessante de ser levado à tona se for cobrado numa prova sua lá para frente, especialmente de advocacia pública estadual, tema de ICMS muito cobrado nas provas de procuradoria estadual. Beleza? Essa foi mais uma dica, súmula vinculante 32. Fica atento que a gente vem trazendo sempre novidades sobre direito tributário, súmulas e alguns debates interessantes para vocês. Vamos juntos!